Olá e bem-vindos a esta análise sobre a fascinante evolução da ética das virtudes, baseada nas ideias brilhantes de Rosalind Hursthouse e Glenn Pettygrove. É muito comum a gente pensar na filosofia moral como um conjunto de regras frias daquelas que ficam guardadas em um livro antigo e empoeirado, não é verdade? Mas, como vamos ver, a forma como realmente tomamos decisões éticas na vida real é incrivelmente mais dinâmica e, honestamente, muito mais fascinante. Para desvendar isso, o nosso roteiro de hoje passa por 4 pontos fundamentais. Primeiro, a busca por códigos morais. Depois, a realidade da sabedoria prática. Em seguida, o grande mal-entendido sobre o tema. E, por fim, o poder das chamadas regras V. É uma verdadeira jornada, saindo daquela ideia de uma calculadora moral super rígida para chegar à sabedoria pura e simples do dia-a-dia. Então, vamos começar com a parte 1, a busca por códigos morais, o sonho da calculadora ética perfeita. Para compreender o debate atual a fundo, precisamos primeiro dar um passo atrás e olhar para as estruturas bem engessadas que os utilitaristas e deontologistas tentaram construir lá no passado, numa tentativa de cravar o que é certo e errado. O que é super curioso aqui é que duas exigências bem específicas formaram o objetivo final da teoria clássica. O passo 1 exigia um código perfeito, que funcionasse como um procedimento de decisão universal para qualquer caso imaginável. E o passo 2 é onde a coisa fica um pouco surreal. A crença de que esse código deveria ser perfeitamente compreensível e aplicável por uma pessoa que não fosse nada virtuosa, ou seja, a expectativa era de que alguém sem qualquer sensibilidade moral interna pudesse simplesmente ler um manual e resolver com perfeição qualquer dilema. Um tanto irrealista, certo? E isso nos leva à parte 2. A realidade da sabedoria prática. É aqui que vemos exatamente o que acontece quando regras estritas encontram vidas humanas complexas. Toda aquela teoria purista estava prestes a bater de frente com a realidade bagunçada da nossa existência. Pensem no seguinte cenário histórico. Ali nos anos 60, a medicina moderna e a bioética começaram a florescer numa velocidade absurda. E isso serviu como um verdadeiro teste de estresse para os antigos códigos morais. Entrando na década de 70, dilemas extremamente complexos do mundo real começaram a pipocar. O resultado? No final dos anos 70, vários teóricos perceberam que as regras estritas simplesmente não conseguiam resolver esses debates. A regra pura falhou. Ficou claro que mesmo quando as pessoas concordavam com as mesmas regras universais, elas ainda acabavam em lados opostos, em questões médicas super controversas. E o ponto crucial que tiramos de tudo isso é que aplicar qualquer regra de forma correta exige algo muito, muito mais profundo. Exige o que os gregos antigos chamavam de frônesis. Basicamente, é a nossa sensibilidade moral, a percepção, a imaginação e aquele julgamento afiado que só a experiência de vida pode nos dar. Isso prova definitivamente que um simples livro de regras nunca é suficiente por si só. O elemento humano é absolutamente indispensável. Avançando agora para a parte 3, o grande mal-entendido, a crítica persistente contra a ética das virtudes. Pois é, mesmo com o mundo académico percebendo que as regras estritas não davam conta do recado, uma ideia falsa continuou circulando forte por aí. A de que a ética das virtudes não servia para fornecer orientação prática. E o que rolou em seguida foi basicamente um pesadelo de relações públicas para a teoria. Começaram a surgir slogans incrivelmente cativantes, porém terrivelmente enganosos. No item 1, colocaram o ser versus o fazer, separando a pergunta que tipo de pessoa devo ser de o que devo fazer. No item 2, criaram a separação centrado no agente versus centrado no ato. Isso criou um mal-entendido gigantesco, fazendo a ética das virtudes parecer só uma reflexão filosófica inofensiva e não um guia real de como agir no calor do momento. A coisa chegou a um nível quase cômico. Imaginem o seguinte: uma estudante universitária precisa decidir entre cursar música, que é a grande paixão dela, ou engenharia, só para agradar aos pais. Segundo a visão distorcida dos críticos, a ética das virtudes mandaria a jovem sentar e se perguntar o que esse Sócrates estudaria. É simplesmente absurdo tentar imaginar o antigo filósofo preenchendo uma matrícula para cálculo avançado ou harmonia musical. Esse exemplo ilustra perfeitamente o quão ridícula e redutora a visão dos críticos acabou se tornando. Mas chegamos à parte 4, o poder das regras V, a estrutura prática de Anskin para a ação cotidiana. Vamos finalmente desfazer esse mal-entendido e revelar as ferramentas incrivelmente práticas que a ética das virtudes nos entrega
para as decisões do dia a dia. E aqui entra um conceito verdadeiramente genial da filósofa Elizabeth Anscombe. A premissa é: faça o que é honesto ou caridoso, e não faça o que é desonesto ou não caridoso. Isso introduz as chamadas regras V, as regras baseadas na virtude e no vício. Elas deixam de lado todos aqueles cálculos abstratos e oferecem uma direção extremamente específica, focada no caráter e totalmente voltada para a atitude prática. E existe um detalhe fascinante sobre a linguagem humana no meio disso tudo. A nossa lista de virtudes, aquelas que todo mundo reconhece, é até bem curtinha. Mas, por outro lado, o nosso vocabulário cotidiano para os vícios humanos é absurdamente longo. Nós temos uma facilidade imensa em descrever maus comportamentos em detalhes. E essa, acreditem ou não, é a grande arma secreta da ética das virtudes. Sério, olhem a quantidade de palavras impiedosas que temos à disposição. Irresponsável, negligente, preguiçoso, mercenário e ganancioso, arrogante, insensível e frio, e vai além, imprudente e míope. Temos até hipócrita, vingativo, desleal e pusilânime. Fugir de qualquer um desses vícios superespecíficos já fornece uma quantidade enorme de orientação prática. No ambiente de negócios complexo, por exemplo, o simples esforço de garantir que uma escolha não seja desleal ou míope já constrói um limite ético robusto na hora. Evitar ativamente o vício funciona muito melhor do que qualquer manual rígido de regras. Então, para encerrar esta nossa análise, fica a grande reflexão sobre o imenso poder da nossa linguagem. Não existe a necessidade de buscar uma calculadora moral universal e inflexível. Diante do próximo grande desafio ou o dilema prático, não precisamos ficar presos a regras impossíveis. A melhor estratégia é simplesmente olhar para esse rico mapa de vícios que devem ser evitados e perguntar: qual regra vai guiar melhor a próxima decisão?